Quer dizer então que não pode ter mais zebra no futebol, né? Goleiro não pode mais falhar, zagueiro não pode mais errar, todo VAR é mal intencionado e o juiz que não dá cartão foi porque apostou no under. Será mesmo que todo resultado fora da curva ele é por conta de um jogo manipulado? Ou essa é uma desculpa que a gente está dando para não reconhecer os nossos erros? Hoje eu quero falar sobre o assunto de manipulação de resultados nas apostas e fazer algumas reflexões sobre esse tema que tem me incomodado um pouco. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo depois da vinheta. Fala galera apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui para mais um vídeo e hoje, como eu falei, quero falar com vocês sobre a questão da manipulação dos resultados que tem sido levantada aí frequentemente nas redes sociais em praticamente todos os jogos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like e siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas esportivas. E aqui no canal do YouTube eu passo as minhas dicas de apostas para as mais variadas partidas. Eu sou focado no futebol brasileiro, mas a equipe do Quero Apostar tem gente aí focado nos mais variados campeonatos. A gente tenta trazer para vocês boas análises para juntos a gente traçarmos as melhores apostas, beleza? Recentemente a gente teve dois jogos que chamaram bastante a atenção dos apostadores. O primeiro deles, o jogo do Bahia contra o Londrina, onde o Bahia saiu ganhando de 1-0 e tomou um gol praticamente no último lance. Vocês vão acompanhar o lance aqui na tela. E é um jogo onde o zagueiro do Bahia tem uma possibilidade de dar um chutão e ele simplesmente erra, dá um chute para trás e a bola vai para escanteio. E aí no escanteio o cara do Londrina cobra, o goleiro do Bahia vai catar a borboleta e o Londrina acaba marcando o gol nesse jogo e empatando a partida. O pessoal que havia apostado no Bahia ficou indignado, dizendo que o zagueiro tinha entregado, que era absurdo, que era manipulado e tudo mais. Tanto é que o próprio zagueiro do Bahia teve que vir a público se explicar e postar que ele cometeu um erro e que ele jamais seria envolvido no esquema de manipulação. A manipulação das apostas, ela simplesmente existe, é um fato, mas não é algo tão frequente assim. Num relatório recente que foi divulgado, das milhares de partidas disputadas, se não me engano foram 84 com suspeitas e ainda não teve a confirmação de todas. Então é um volume muito baixo de jogos que tem manipulação confirmada hoje. As suspeitas, elas são levantadas muitas vezes pelas próprias casas, que são o alvo do manipulador. Muita gente fala que casa manipula o jogo, mas a casa é o alvo do manipulador. Então há um controle sobre isso, então não é todo e qualquer jogo. Inclusive isso acontece muito nas divisões menores, divisões inferiores, onde os jogadores ganham mal e acabam ficando tentados aí pela proposta financeira de eventualmente acabar entregando um escanteio, um cartão ou até mesmo um resultado. Um jogador de Série B, ele deve ganhar brincando aí por volta de 100 mil reais por mês. É muito dinheiro, não é algo muito simples para você poder manipular e comprar a idoneidade desse jogador que, sendo pego, corre o risco de ser banido. Então esse tipo de acusação vindo de pessoas leigas é entendível porque a gente tem as casas de apostas hoje tomando muitos espaços, as pessoas têm um preconceito em relação à atividade. Quando ela vem levantada pelos próprios apostadores, penso eu que a gente está tentando contra a nossa própria atividade e entra num outro erro comum também, que é a gente não se responsabilizar pelos seus resultados. Eu vi muito isso acontecendo também no jogo do Flamengo contra o São Paulo da Copa do Brasil, onde o Daronco segurou muitos cartões, ele acabou dando só um cartão para o lado do Flamengo. Tiveram outras faltas sim que eram propícias de cartão, ele acabou não dando, mas automaticamente também muita gente levantou, falou que ele tinha apostado em cartão, que era um absurdo, que era mais um jogo manipulado. Depois encontraram uma entrevista dele para o próprio Flow Podcast, onde ele mesmo fala do estilo dele, que não é de dar muitos cartões. Eu sou um cara, eu tô fazendo uma autoanálise agora, se eu fosse alguém lá da CBF. Eu sou um cara que eu deixo mais de dar cartão do que dou cartão em excesso. Tipo assim, raramente tu vai me ver dando um amarelo, digamos que não era, entendeu? Mas já devo ter deixado de dar vários. Porque eu acabo confiando muito mais na minha, tipo assim, no respeito que os caras têm comigo e pela pose, pela figura assim, ó, do Daronco no jogo, entendeu? Dos caras entenderem isso. Então, se daqui a um pouco eu perco um amarelo, eles vão entender, tipo assim, não, beleza, tá indo na boa, tá administrando, tá indo tranquilo daqui e dali. E isso às vezes surte um resultado positivo no jogo. Na grande maioria das vezes. Então, como eu falei, em relação aos influenciadores, é muito perigoso a gente que tem uma massa seguindo a gente levantar essa bola, porque automaticamente muitas pessoas nesse mundo social que a gente tem, vai automaticamente atacar essas pessoas e acusar, são acusações sérias e que podem impactar na vida daquela pessoa. Então,
o influenciador tem que tomar bastante cuidado quando ele levanta essas hipóteses, porque ele pode estar prejudicando outra pessoa ou até mesmo cometendo um crime, que você está imputando à pessoa um crime. Então isso é muito perigoso e pode gerar consequências muito graves. Outra coisa é que muitas vezes eu vejo os apostadores querendo se isentar da responsabilidade dele ter feito a aposta. Ninguém foi lá e obrigou ele a fazer aquela bet. Ele fez porque ele quis. E você, apostador, tem que ser responsável pelos seus resultados, tanto pelos greens quanto pelos reds. O que eu vejo é que muitas vezes acontece um gol praticamente no último minuto, num jogo que estava truncado, o cara foi no over e fala, não, pré-análise muito bem encaixada aqui, era isso mesmo, com um gol cagado. E aí quando vem um jogo que fugiu da curva, ele sempre está terceirizando a responsabilidade, né? Joga para o juiz, joga para o VAR, joga para o jogador que errou, nunca a responsabilidade é dele. E o apostador, se ele quiser evoluir, ele tem que se assumir as suas responsabilidades, porque se ele ficar empurrando a culpa, isso vai impedir ele de revisar aquelas apostas e eventualmente ver se aquela bet foi boa ou não. Nesse caso do São Paulo, se você viu que era para ter 2, 3 cartões no jogo, por que você está reclamando? É só você esperar outra situação propícia e eventualmente entrar naquele mesmo mercado, que a tendência é que ele dê mais lucro do que prejuízo. Nenhum apostador só ganha e nenhum apostador faz só apostas perfeitas. Você tem que estar ciente que você pode cometer erros e conseguir aprimorá-los. Quando você está terceirizando sempre a culpa, você está tirando de você a sua responsabilidade quando é você que a analisa e coloca as suas bets. Então, pense nisso. Outra questão também que a gente tem hoje no Brasil, agora um pouco mais profundo, né? Como eu falei, as casas estão inundando placas de publicidade, propagandas de TV, times de futebol. Então realmente ocorreu um boom das apostas esportivas. E muitas pessoas leigas atribuem às casas de apostas qualquer resultado que fugiu fora da curva. Na Libertadores, quando teve informação do Sportsbet Show, os caras falaram, eles iam ganhar muito dinheiro caso o Flamengo não ganhasse, o jogo contra o Palmeiras e tudo mais. Quando no ano passado, contra o River, a casa de aposta fez a mesma promoção e acabou pagando todos os usuários. Então as pessoas não entendem muito bem como funciona os mecanismos das casas de apostas. As casas de apostas, como eu falei, elas são alvo dos manipuladores, as pessoas que combinam jogos, elas vão lá desfalcar, saquear basicamente a casa de apostas. E a casa de aposta, para existir, ela exige uma série de regulamentos. No Brasil isso acaba ficando complicado porque a gente não teve a regulamentação das apostas ainda. Mas todas as casas, para existirem, elas precisam de uma licença, elas precisam de cumprir uma série de requisitos. E se você entende um pouco do mecanismo das casas de apostas, você sabe que ela não precisa de manipular um jogo para ganhar dinheiro. O próprio sistema dela, já conseguindo equilibrar as cotações, já propicia que ela ganhe pelo volume de apostas dos usuários, equilibrando entre as opções disponíveis em cada mercado. Óbvio que um mercado ou outro ela pode acabar perdendo, mas no grosso volume as casas de apostas ganham e ganham muito. Para você ter uma ideia, você que está chegando aqui nesse vídeo e não conhece muito o mundo das casas de apostas, a Bet365, que é a maior casa de apostas do mundo, tem na sua dona um salário que ela recebeu de 342 milhões de libras. Ela é quase 10 vezes mais rica que a rainha da Inglaterra, numa casa que está listada na Bolsa de Londres, que vale bilhões e que, se cometer um erro desse de suspeita de manipulação, ela perde a licença. Se você tem um negócio que te rende bilhões, você vai se colocar numa atividade ilícita para poder comprar um jogo que você conhece todos os dados, todos os mercados e ganharia só dividindo as apostas dos usuários entre os mercados disponíveis? Não tem porquê, não faz sentido uma casa comprar ou manipular um jogo. Eu até aceito esse argumento de pessoas que não conhecem o mundo das apostas, que desconhecem o funcionamento geral e básico de uma casa de aposta, mas vindo de apostadores é muito perigoso, que a gente está tentando contra a nossa própria atividade, você levantar esse tipo de suspeição de que todo hedge que você toma é manipulado e tudo mais. A gente tem que ficar atento sim, o governo tem que estar atento e regulamentar logo a atividade para dar uma tranquilidade geral tanto para o operador quanto para os usuários, estabelecer canais de denúncia de jogos, estabelecer todo o regulamento certinho para todo mundo poder ficar mais tranquilo. Agora, em relação ao apostador, fica a minha dica para você: assuma a responsabilidade pelas suas apostas, tanto as que deram green quanto eventualmente as que deram red, que podem ter sido boas apostas, e você não vai ficar apegado só pelo resultado, fique apegado se a situação era boa ou não. Se for boa, você vai repetir e lá na frente com certeza você vai ganhar, beleza? Eu quero saber de você o que você pensa sobre esse assunto de manipulação, se você acha que está demais, que é muito frequente, que eu estou errado, que era desse jeito mesmo, ou se você pensa de acordo comigo, o que você acha desse assunto. Para mim está um pouco demais, todo dia uma desculpa, todo resultado, toda zebra, e o que faz o futebol ser tão apaixonante é justamente a quantidade de jogos, de resultados, que foge muitas vezes da curva, é isso que torna o futebol o que é, e agora toda zebra, todo favorito que não vence é manipulação. Para mim,
tô um pouco de saco cheio e quero saber de você, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir as outras redes sociais e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!